Existe uma tendência muito forte, né, de a gente enxergar a lei como, bom, como um grande livro velho e empoeirado, cheio de proibições. Aquela lista chata. Exato, uma lista sem fim do que não se pode fazer, escrita naquela linguagem jurídica indecifrável. Mas e se a gente virar essa perspectiva de cabeça para baixo? E se a lei for, na real, o DNA invisível da nossa sociedade? Essa é a analogia perfeita. Né? O código genético que diz exatamente quem nós somos, no que a gente acredita e acho que o mais importante de tudo, como a gente decide não se destruir quando, fatalmente, a gente discorda. Isso é uma mudança de paradigma, assim, fundamental, porque o direito ele não flutua no vácuo, alheio à realidade. Ele tá ali, sabe, ancorado na terra firme, no nosso comportamento humano coletivo e, lógico, nas nossas tensões mais primitivas. Com certeza. E para investigar como esse código funciona de verdade, a gente precisa ir muito além das aparências. Precisa entender as engrenagens filosóficas e sociológicas que operam por trás de de um simples tribunal ou de um contrato de aluguel. E é exatamente por isso que, nesse nosso mergulho profundo de hoje, nós vamos rastrear a origem e o propósito das regras. Afinal, o que realmente é o direito? É uma questão de buscar uma, justiça cósmica universal? Ou é um exercício puro de poder e controle? Ou quem sabe é só um espelho dinâmico que reflete o nosso próprio comportamento social? Bom, para a gente começar a decifrar esse quebra-cabeça gigantesco, a gente precisa dar um passo analítico inicial. Antes de olhar para a sociedade como um todo, a gente precisa entender a anatomia de uma única norma. Tá, e como a gente faz isso? Então, como nós dissecamos uma lei para entender do que ela é feita, né? O filósofo italiano Norberto Bobbio construiu uma ferramenta quase geométrica para isso. Ele argumenta que toda e qualquer norma jurídica pode ser avaliada por 3 critérios fundamentais. 3 pilares independentes, certo? Isso. A justiça, a validade e a eficácia. E o detalhe crucial, e acho que isso é o mais fascinante na teoria do Bobbio, é a independência absoluta entre esses 3 critérios. Como assim independente? Eles não andam juntos? Nem sempre. O primeiro critério é a justiça. Ou seja, a norma corresponde aos valores e aos ideais superiores daquela sociedade. Certo. O segundo é a validade. A regra existe formalmente no sistema. Ela foi, criada pela autoridade correta, seguindo todos aqueles trâmites legais. E, por fim, o terceiro é a eficácia. No mundo real, ali nas ruas, as pessoas de fato seguem essa regra. Ou o Estado consegue aplicá-la quando alguém desobedece. Certo. Vamos desempacotar isso para ficar mais claro para quem está ouvindo. A gente pode pensar numa analogia arquitetônica. Uma lei é tipo o projeto de um prédio recém-construído. Gostei. Vamos lá. A justiça seria o propósito e a estética. Tipo, o prédio é um bom lugar para viver. Ele atende aquele ideal de dar abrigo com dignidade. Já a validade é uma coisa puramente burocrática. A prefeitura carimbou a planta, o engenheiro responsável assinou os papéis certinho. Exatamente. E a eficácia é a realidade das ruas. As pessoas realmente decidiram se mudar para lá ou o prédio ficou totalmente abandonado e vazio, mesmo com todos os carimbos da prefeitura em dia? Nossa, essa analogia é muito boa porque ela ilustra perfeitamente como um critério não garante o outro de jeito nenhum. A gente pode ter normas perfeitamente válidas com todos os carimbos burocráticos possíveis, mas que falham miseravelmente na eficácia. Dá um exemplo histórico disso pra gente. O exemplo mais clássico é a Lei Seca nos Estados Unidos, ali na década de 1920. A proibição da venda de álcool passou por todo o rigoroso processo legislativo americano. Sim, foi parar até na Constituição deles, né? Exato. Era uma lei 100% válida. No entanto, o consumo simplesmente não parou. O mercado clandestino de bebidas explodiu, a máfia enriqueceu. Ou seja, a norma existia no papel, bonitinha, mas desmoronou na sua eficácia social porque o comportamento coletivo rejeitou aquilo. Caramba. E isso levando a um cenário inverso que, pra ser bem sincera, me parece bem mais sombrio. A gente pode ter uma lei que é válida, porque o Estado foi lá e decretou, que é incrivelmente eficaz, porque as forças policiais garantem na base do cacetete que ela seja cumprida à risca, mas que é fundamentalmente injusta. Aí entramos nos capítulos mais tristes da nossa história. O mundo moderno está repleto dessas tragédias institucionais.
Pense nas leis que fundamentaram a segregação racial, como o apartheid na África do Sul, ou as leis raciais em regimes totalitários na Europa do século XX. Leis absurdamente cruéis. Sim, mas elas pertenciam ao ordenamento jurídico da época. Logo, eram válidas e eram obedecidas e rigidamente aplicadas por todo aquele aparato violento de Estado. Logo, eram eficazes. Mas qualquer análise moral demonstra que eram verdadeiras aberrações. Uma atrocidade legalizada. É. A validade técnica de uma lei nunca é e nunca será um atestado automático da sua justiça moral. Bobbio deixa isso muito claro. E essa separação nos ajuda a entender por que certas teorias políticas se tornam tão perigosas, não é? Porque quando a gente mistura esses conceitos e tenta colar um no outro à força, a gente cria armadilhas. Perfeito. O Bobbio chama essas armadilhas justamente de reducionismos. O primeiro deles é o direito natural, que tenta reduzir a validade à justiça. Eles dizem tipo, uma lei só é válida se for inerentemente justa. O que soa bonito na teoria, mas o grande risco prático dessa visão é a subjetividade total. Quem é que detém o monopólio de definir o que é universalmente justo? É muito perigoso. Mas olha, o reducionismo mais perigoso de todos é o positivismo jurídico extremo. Aquele associado ao Thomas Hobbes? Ele mesmo. O Hobbes faz o caminho oposto. Ele reduz a justiça à validade. Para o Hobbes, se o Estado soberano foi lá e decretou uma lei, ela é automaticamente justa apenas pelo simples fato de ter sido imposta pela autoridade. Espera aí, sério? Por que alguém brilhante como Hobbes defenderia que a mera canetada de um soberano dita o que é moralmente justo? Isso soa como uma defesa aberta da tirania, não soa? Qual é a lógica por trás de um pensamento desses? Lendo hoje soa horrível, mas a gente precisa olhar para o contexto. O Hobbes escreveu as obras dele sob a sombra de guerras civis extremamente brutais. Na cabeça dele, o estado natural do ser humano, se você tirar um governo forte de cima, é uma guerra de todos contra todos. Aquela frase famosa de que a vida humana seria solitária, pobre, sórdida, bestial e curta. Essa mesmo. O medo constante da morte violenta é o grande motor de toda a teoria hobbesiana. Para escapar desse caos absoluto, as pessoas vão lá e entregam o seu próprio poder a um soberano absoluto. Entendi. Portanto, qualquer lei que esse soberano crie para manter a ordem é considerada justa. Simplesmente porque a alternativa, que é a guerra civil e o banho de sangue, é o mal supremo. A justiça vira basicamente um sinônimo do poder de manter a paz, custe o que custe. Nossa. É meio que o desespero por ordem disfarçado de filosofia jurídica, né? Resumiu perfeitamente. E tem um terceiro reducionismo, certo? Um que foca apenas na ação das pessoas. Exato, o realismo jurídico. Eles reduzem a validade à eficácia. Para os realistas, pouco importa o que está escrito num papel ou na Constituição. O verdadeiro direito é aquilo que os juízes decidem na prática e como as pessoas agem na rua. É o direito em ação. O direito em ação. E essa ideia de focar na ação nos fornece o gancho perfeito para a gente mudar um pouco de lente aqui na nossa investigação. Porque se a eficácia de uma lei depende de como multidões de pessoas se comportam diante de uma regra, a gente precisa sair um pouco do campo da filosofia e entrar de cabeça na psicologia das massas. Com certeza. O que faz uma sociedade inteira concordar em obedecer a uma regra ou punir alguém que a desobedece? Bom, exatamente nesse território que o sociólogo francês Émile Durkheim entra em cena. O Durkheim revoluciona essa análise, porque ele tira o direito lá dos tribunais fechados e coloca no centro das ruas, no meio do tecido social. Ele desce do pedestal jurídico. Exato. Na visão dele, o direito não é uma criação técnica de intelectuais de toga, é a codificação direta dos costumes populares. E mais do que isso, o direito tem uma função metodológica brilhante para a sociologia. Qual seria? Ele diz que o direito é o símbolo visível de uma força interna e totalmente invisível que ele chama de solidariedade social. Olha, essa palavra solidariedade costuma enganar bastante a gente. Porque no vocabulário comum do dia a dia, a gente pensa logo em filantropia, em doar roupas, em ajudar o próximo. Mas o mecanismo que o Durkheim descreve com esse termo é bem diferente, né? É completamente diferente. Para o Durkheim, a
A solidariedade é tipo a argamassa invisível que mantém uma sociedade unida. É o que impede que a gente se fragmente e vire só um amontoado caótico de indivíduos puramente egoístas. Tá. Mas como a gente não consegue colocar essa argamassa moral em um tubo de ensaio para medir a quantidade dela, a gente precisa observar o sintoma mais evidente que ela deixa. E qual é o sintoma? O sistema jurídico. Faz sentido. O direito como um raio-x dessa argamassa. Isso. O tipo de direito que uma sociedade produz revela exatamente qual o tipo de cola que sustenta aquelas pessoas. E ele identifica dois grandes mecanismos históricos para isso. Tá, e como funciona o primeiro mecanismo? Ele chama de solidariedade mecânica. É muito típica de sociedades pré-industriais, ou daquelas comunidades bem pequenas e antigas. Pense numa vila onde absolutamente todo mundo trabalha na agricultura, frequenta os exatos mesmos rituais religiosos e compartilha rigorosamente as mesmas crenças morais. Todo mundo é meio que igual por dentro, então. Exato. A união ali deriva dessa semelhança absoluta. A consciência coletiva é densa, é pesada, onipresente. E o símbolo visível dessa solidariedade é o direito repressivo. O direito penal focado na punição severa. Ele mesmo. Mas por que a punição tem que ser tão severa? Quer dizer, por que o direito penal bruto é o reflexo imediato de uma vila onde todo mundo pensa igualzinho? Porque num ambiente desses, quando alguém quebra uma regra, a pessoa não está apenas violando um código abstrato escrito num papel. A pessoa está ferindo os sentimentos morais mais sagrados e profundamente enraizados daquela comunidade inteira. É um choque na alma da vila, então. Isso. O crime é sentido quase como um ataque físico a cada um dos membros da comunidade. Portanto, a punição não visa corrigir o criminoso burocraticamente. A punição precisa ser teatral, precisa ser apaixonada e precisa causar dor, porque no fundo é um expurgo ritualístico. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque ouvindo você falar, é quase impossível não pensar no fenômeno moderno do cancelamento nas redes sociais. Opa, excelente conexão. Porque, veja bem, a multidão virtual não ataca para educar o indivíduo que cometeu o deslize. Eles atacam para reafirmar publicamente os valores do próprio grupo. A fúria moral serve para dizer, tipo, nós que estamos aqui atirando as pedras ainda pertencemos ao grupo dos bons. A gente ainda compartilha dessa moral. Nossa, esse paralelo ilustra de forma brilhante o mecanismo que o Durkheim escreveu há mais de 100 anos. É exatamente por isso que ele faz uma afirmação que choca muito quando a gente lê pela primeira vez. O que ele diz? Ele diz que um crime não ofende a sociedade porque é, em sua essência universal, um crime. A lógica é totalmente inversa. É considerado um crime exatamente porque ofende a consciência coletiva. Uau! A ofensa vem antes da definição do crime. Sim. O ato em si só ganha essa etiqueta terrível de criminalidade devido à forte reação passional do grupo. A pena serve puramente para curar a ferida emocional da sociedade e reafirmar os laços da comunidade. Se o criminoso sofre no processo, é só uma consequência para manter a sociedade coesa. Caramba, isso é profundo! Mas, ao mesmo tempo, esse modelo me parece insustentável hoje. A gente não vive mais em vilarejos rurais onde todo mundo pensa igual. Numa grande metrópole atual, as pessoas têm religiões totalmente diferentes, morais diferentes, rotinas que nem se cruzam. Se essa consciência coletiva forte não existe mais, como a sociedade não entra em colapso? É aí que entra a genialidade da segunda parte da teoria dele. É o momento em que a sociedade transita para o segundo mecanismo, a solidariedade orgânica. Orgânica, tá. E o que muda? Com o aumento absurdo da complexidade urbana e a extrema divisão do trabalho que a gente vive, as pessoas deixam de ser iguais. Nós nos tornamos altamente especializados. Pensa só, o cirurgião hoje depende do engenheiro elétrico para ter luz na sala do hospital. Que depende do agricultor para ter comida na mesa. Exatamente. A cola que nos une já não é a semelhança moral. Nós nem precisamos gostar uns dos outros. A cola agora é a interdependência funcional. A gente precisa dos outros simplesmente para sobreviver o dia a dia. Entendi.
E o direito, que simboliza essa interdependência, também muda de tom, imagino. Já não deve ser mais sobre causar dor e buscar vingança sagrada. Exato. O símbolo visível passa a ser o direito restitutivo. Pensa aqui em todo o direito civil, direito comercial, os contratos. Coisas mais pragmáticas. Muito mais. Quando tem uma quebra de contrato entre dois fornecedores de uma empresa, a sociedade em volta não se sente existencialmente ofendida. A multidão não vai para as ruas exigir a prisão do empresário em praça pública. Não tem ninguém pegando tochas por causa de um contrato rompido. Pois é, o objetivo principal do sistema legal passa a ser a restituição, devolver as coisas ao seu estado anterior, compensar financeiramente quem tomou prejuízo e reordenar a cooperação que foi quebrada. O foco deixa de ser aquele castigo emocional forte e passa a ser uma reparação fria e racional. Mas olha só, tem um elo perdido nessa equação inteira que a gente precisa investigar agora. Porque, seja para aplicar a punição passional da tal solidariedade mecânica, ou para forçar alguém a pagar uma indenização altíssima na solidariedade orgânica, o direito sempre, em todos os casos, exige uma dose de coerção. Sempre. Sem força não há direito. Era um de nós puder usar a força contra o outro para cobrar uma dívida na marra, a gente volta rapidinho para aquele banho de sangue do estado de natureza do Hobbes que a gente comentou. Vira terra de ninguém. E esse é o dilema central de toda a ordem moderna. Como é que a gente aplica essa coerção necessária que o Durkheim mostrou, mas sem gerar um ciclo interminável de vinganças privadas? E como resolvemos isso? Para solucionar isso, as nossas fontes recorrem à análise do sociólogo alemão Max Weber. O Weber compreende perfeitamente que não existe direito sem força. Mas a grande questão sociológica para ele não é a força bruta em si, mas sim como essa força se torna legítima aos olhos de quem sofre com ela. E isso começa com a definição clássica dele do que é o Estado, né? Sim, e é uma das definições mais frias e cirúrgicas de todas as ciências sociais. O Weber define o Estado moderno como a comunidade humana que reivindica, com êxito, um monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Essa ideia do monopólio da violência é assustadora, mas é fascinante porque ela está escancarado no nosso cotidiano. É só a gente pensar no seguinte: se um vizinho meu bate na minha porta exigindo dinheiro vivo sob a ameaça de guinchar o meu carro de madrugada, eu chamo a polícia. Isso é extorsão, é um crime gravíssimo. Com certeza. Mas, se eu estaciono meu carro em local proibido e um guarda de trânsito vem e me aplica uma multa sob a mesma exata ameaça de guinchar meu carro caso eu não pague as taxas para o governo, eu abaixo a cabeça e aceito. A mecânica da perda financeira sobre coerção é idêntica nos dois casos. A única diferença é que, no segundo caso, eu reconheço a legitimidade de quem está aplicando a força. Esse exemplo do guarda de trânsito, ele vai direto ao coração de toda a teoria weberiana. A dominação de um ser humano sobre o outro só funciona de forma estável a longo prazo se o dominado internalizar alguma justificativa para obedecer. Senão é só tirania crua, que custa muito caro para manter. E o Weber mapeia exatamente como os líderes conseguem extrair essa obediência voluntária ao longo da história. Ele cria 3 tipologias para isso, né? Como elas funcionam na mente das pessoas. Isso são 3 tipos puros de dominação legítima. O primeiro mecanismo é a dominação tradicional. A força motriz aqui, a grande alavanca, é a inércia do hábito e a reverência cega ao passado. O famoso sempre foi assim. Exato. As pessoas obedecem a um rei, a um patriarca idoso ou a um senhor feudal simplesmente porque, bom, os pais deles obedeciam, os avós obedeciam. A legitimidade repousa na crença de que as regras antigas são invioláveis, quase sagradas. Mas a tradição costuma ser rompida de tempos em tempos. Ela não dura para sempre. Alguém, em algum momento, precisa quebrar essa inércia, senão a gente não mudava nunca. E é exatamente aí que surge o segundo tipo, a dominação carismática. Esse é um mecanismo que é profundamente disruptivo. É altamente emocional. Quebra tudo, basicamente. Quebra tudo. Aqui, as pessoas não obedecem por causa das tradições do passado. Elas obedecem por causa das qualidades extraordinárias, que muitas vezes são percebidas como mágicas, heróicas ou até divinas de um líder específico. Pense num profeta religioso arrastando multidões, ou num líder revolucionário altamente carismático. Eles têm aquele magnetismo. Eles têm o poder de implodir a tradição baseados apenas na sua força pessoal.
Porém, e aqui está o calcanhar de Aquiles desse modelo, o carisma é brutalmente instável. Ele depende da presença física constante e dos milagres contínuos desse líder. E quando o líder morre, o que acontece? O sistema colapsa ou se divide em facções, a menos que consiga se transformar institucionalmente. O que nos leva ao modelo que, de fato, governa as nossas vidas hoje, né? Porque a gente não paga a multa daquele guarda de trânsito por causa de uma tradição milenar intocável. E muito menos porque o prefeito ou o governador tem um magnetismo heróico e sobrenatural. Com certeza não. Nós vivemos sobre o terceiro tipo de dominação do Weber, a dominação legal racional. O mecanismo aqui, diferentemente dos outros, é radicalmente impessoal. Frio e calculista. Exatamente. A obediência não é devida a um indivíduo de carne e osso, mas a um conjunto de regras abstratas estatuídas racionalmente. O guarda de trânsito, o juiz que te condena, o presidente da república, todos eles exercem o poder temporariamente. E o poder deles é estritamente limitado pelo que a letra da lei descreve. É a grande era da burocracia. A burocracia onde o sistema foi desenhado para operar como se fosse uma máquina de calcular abstrata totalmente livre de paixões pessoais ou caprichos autoritários de um rei. É a racionalidade sendo levada ao seu extremo absoluto. E parando para pensar, o desenvolvimento de todo o capitalismo moderno dependia totalmente de uma máquina burocrática previsível, assim, certo? Porque, convenhamos, mercados financeiros hipercomplexos não conseguem sobreviver à imprevisibilidade do humor de um rei absolutista ou aos surtos de um profeta revolucionário. Eles precisam daquela garantia chata, mas impessoal, de que um contrato assinado na segunda-feira será validado na sexta, independentemente de quem estiver ocupando a cadeira do poder. O seu diagnóstico está certíssimo. O Weber classifica esse atual estágio do direito ocidental como racional formal. É formal porque as decisões legais são deduzidas logicamente de um sistema que, na teoria, não tem lacunas, composto por regras universais. O direito moderno, ele tenta desesperadamente banir de dentro do tribunal todas as emoções, banir dogmas religiosos e até evitar julgamentos morais que sejam muito subjetivos. Ele quer confiar puramente na lógica dura da norma. Tá, mas se você me permite fazer o papel de advogada do diabo aqui um minutinho. Fique à vontade. Quando a gente pega essas teorias clássicas todas do Durkheim, do Weber, e coloca à prova no noticiário de hoje, no que a gente vê no celular, elas parecem apresentar umas rachaduras bem grandes. Especialmente aquela visão do Durkheim de que o direito reflete perfeitamente uma consciência coletiva pacificada. Isso não soa incrivelmente ingênuo para os dias de hoje? Porque quando a gente olha para a sociedade, a gente não vê um grupo pacífico e coeso concordando sobre o que é certo e moral. A gente vê facções, cancelamentos, disputas acirradíssimas e grupos de interesse tentando impor as agendas deles goela abaixo uns dos outros. Essa sua constatação empírica é muito real. E é exatamente a base das críticas sociológicas mais contemporâneas que as nossas fontes também abordaram. E nós temos autores brilhantes como Pierre Lascombs e o Niklas Luhmann que apontam, assim, os pontos cegos monumentais dessas visões mais clássicas. O que o Lascombs diz sobre isso? O Lascombs, por exemplo, ele acusa o Durkheim de ter tido uma visão solidarista meio caricata, sabe? Que romantiza demais o papel do direito. Para o Lascombs, o direito muito raramente é esse produto mágico de um consenso moral de toda a sociedade. Ele é o quê, então? Frequentemente, o direito é só um instrumento de poder nu e cru, utilizado pelas classes dominantes para proteger os seus próprios interesses particulares, mas que são camuflados sob um verniz bonito de interesse geral. Entendi. E o Niklas Luhmann? Pelo que vimos, a teoria dos sistemas dele parece oferecer uma leitura bem mais cínica da coisa toda, mas talvez muito mais realista sobre o verdadeiro papel da lei. Com certeza. O Luhmann não poupa palavras. Ele ataca diretamente o que ele chama de funcionalismo moral do Durkheim. O argumento central do Luhmann é que nas nossas sociedades hipercomplexas modernas, se o direito tentasse realmente criar integração moral... Tipo, forçar todo mundo a concordar, né? Isso. Forçar todo mundo a concordar sobre o que é o bem e o mal em debates como bioética, economia, inteligência artificial... o sistema ia entrar em colapso imediatamente. Nós simplesmente não compartilhamos mais a mesma moral base. A gente mal concorda sobre fatos básicos, imagina sobre a moral universal. Exato. Então, para o Luhmann, a função do direito não é e não pode ser unir corações e mentes.
A verdadeira função do direito é muito mais fria. É estabilizar as expectativas normativas e gerenciar os inevitáveis conflitos sociais que vão surgir dessa discordância toda. Ou seja, a gente pode pensar nisso usando aquela metáfora clássica do semáforo de trânsito, só que ampliada para a sociedade inteira. Como assim? A lei não exige que a gente ame a cor vermelha do sinal. Nem exige que todos os motoristas concordem filosoficamente sobre quem tem o direito natural sagrado de atravessar o cruzamento primeiro. A função da lei é pura e simplesmente garantir que todo mundo ali saiba que a luz vermelha significa parar, estabilizando a expectativa de que o outro motorista não vai bater em você. Nossa, genial! O sistema jurídico acaba funcionando como um gigantesco amortecedor social. Ele não resolve as nossas discordâncias filosóficas, que são irreconciliáveis, mas ele absorve o impacto delas, permitindo que a sociedade continue operando, tipo, indo para o trabalho, pagando contas, sem que a gente se destrua fisicamente no meio do processo. A imagem do amortecedor sintetiza com extrema precisão a visão do Luhmann. O direito processa o conflito sem tentar dar lição de moral. Ele institucionaliza a discordância. Ele transforma as guerras ideológicas que aconteceriam nas ruas com violência em processos judiciais previsíveis e controlados dentro de uma sala de tribunal. É uma contenção de danos. E isso nos traz uma reflexão final que acho que é incontornável diante do momento histórico que a gente está atravessando. Nós vimos nessa discussão que o Bobbio separou a validade técnica da eficácia. O Durkheim mostrou pra gente que a ineficácia nas ruas sempre dependeu de alguma forma de cola social e interdependência. As duas solidariedades. Isso. E aí o Weber nos explicou que a força bruta estatal que sustenta tudo isso se apoia na legitimidade burocrática racional. Mas aí chegou o Luhmann e jogou um balde de água fria, avisando que a moralidade coletiva em si já está totalmente estilhaçada. Pois é, o que nos deixa com um arranjo institucional extremamente delicado, quase frágil, dependendo de regras procedimentais. Exatamente. E a provocação que fica para nossa audiência pensar hoje é justamente sobre os limites críticos de todo esse amortecedor. Porque, olha a ironia, nós vivemos hoje em um mundo hiperconectado com a internet, mas ao mesmo tempo bizarramente isolado em bolhas algorítmicas que moldam realidades totalmente paralelas para cada pessoa. O que fragmenta ainda mais qualquer tentativa de consenso. Exato. Uma parcela enorme da sociedade já não compartilha sequer um conjunto básico e verificável de fatos, muito menos um conjunto de valores elevados. A pergunta que fica latejando é: o sistema legal racional impessoal do Weber consegue manter a sua autoridade e legitimidade quando a base da sociedade entra num nível tão profundo e agressivo de polarização? É uma tensão perigosa. Será que uma burocracia técnica, fria, baseada em papelada e tribunais consegue sustentar indefinidamente o peso de uma sociedade inteira que já não confia em quem mora do outro lado da rua? O código-fonte da civilização que a gente dissecou aqui hoje parece estar operando bem no limite da sua capacidade de processamento. É o verdadeiro teste de estresse das nossas instituições. Sem dúvida. Fica aí como uma lente nova e profunda para quem está ouvindo aplicar da próxima vez que abrir o celular e ler as manchetes sobre a crise nas instituições, né? Absolutamente. É o grande desafio do direito no século XXI. E com esse peso enorme para a gente refletir, encerramos a nossa investigação de hoje. Queria muito agradecer pela sua análise minuciosa desses mecanismos sociais tão complexos, ajudou muito a clarear as coisas. Eu que agradeço, foi uma conversa excelente. E para todos que nos acompanharam nesse mergulho, continuem questionando e observando as estruturas invisíveis que cercam as nossas vidas. Até a próxima investigação.